Precisa afirmar com todas as letras que as tempestades da vida existem. Elas são inevitáveis. Mas hoje ou mais amanhã vamos enfrentar alguma tempestade. Nenhum de nós está ileso, incólume, livre de tempestades. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um problema no casamento, é uma situação com os filhos, é um luto doloroso, é uma rasteira do sócio da empresa, é uma decepção amorosa, é uma frustração de um sonho não realizado, é um concurso que você já faz há anos e ainda não conseguiu passar. É uma conclusão de curso de medicina e que você não consegue entrar na residência que você gostaria. A vida é composta de tempestades. Elas vêm de súbito. Chega sem aviso prévio. Nos colhem de surpresas ou de surpresa. E muitas vezes elas são também inadministráveis, porque você não consegue resolver algumas tempestades com o seu próprio conhecimento e experiência. Hoje eu queria tratar desse assunto com você, como você pode vencer as tempestades da sua vida. E eu quero recorrer a um texto bíblico para tratar dessa matéria. E o texto é Mateus 14, 22 a 33. Então, primeiramente, me permita dar o contexto. Por que esse texto está lá nessa conjuntura? O contexto retrata para nós que Jesus está vivendo uma agenda tão intensa que ele não tem tempo sequer para comer. É muita gente correndo para cá, correndo para lá, buscando ajuda, buscando socorro, gente doente, gente endemoniada, gente com fome, gente precisando de ajuda, de socorro. E Jesus está aí nesse epicentro desta agenda tão intensa e tão congestionada, a ponto de não ter tempo para ele mesmo. Talvez você esteja vivendo uma vida estressante assim, correndo muito, atendendo tanta gente, a ponto de esquecer-se de você ou de não ter tempo para cuidar do básico da sua própria vida. Mas não bastasse essa agenda intensa, Jesus acaba de receber uma notícia trágica, uma notícia muito triste. O seu primo, também seu precursor, João Batista, acabava de ser assassinado de maneira crudelíssima, degolado, por ordem de Herodes Antipas, um rei bêbado, por orientação de uma mulher adúltera, Herodias, para satisfazer os caprichos de uma menina adolescente. Isso era uma grande tragédia, porque foi o próprio Jesus quem disse que dentre os nascidos de mulher ninguém foi maior do que João. Este grande homem está sendo assassinado de maneira vil, por motivo torpe, para atender aos caprichos de uma família rendida à devassidão. Então, diante desse cenário de agenda intensa e de notícia triste, Jesus toma a decisão de sair para um lugar retirado com seus discípulos. Diríamos hoje, final de semana de férias, uns dias de descanso, sair do burburinho, retirar-se da agenda intensa, recarregar as energias, refazer as forças, repor uma carga aí para retomar a agenda com mais vigor. E assim fazem. E eles saem para um lugar retirado. Porém, quando chegam lá, a multidão já havia antecipado. Não sei quem conversou e comentou desse plano de férias, e quando eles chegam no local, que era ermo, já tinha uma multidão lá esperando.
Foi uma grande frustração para os discípulos, porque diz a Bíblia que Jesus olha aquela multidão, se compadece dela, porque eram como ovelhas sem pastor, e em vez de despedir a multidão para continuar de férias com seus discípulos, Jesus passa a atender aquela multidão. Era um lugar ermo, como já disse, não tinha comércio, não tinha padaria, não tinha refeitório, não tinha lugar de comprar comida, a noite estava chegando. E os discípulos então recorreram a Jesus: Senhor, manda esse povo embora, porque se ficar mais tarde, como é que eles vão retornar para casa? É de noite, é perigoso, aqui não tem comida e não tem dinheiro também. A bolsa está vazia. Precisariam de mais de 200 denários para dar comida para essa gente toda. Então Jesus disse para eles assim: dai-lhes vós mesmos de comer. O problema é que eles não tinham dinheiro, eles não tinham lugar de comprar comida, eram mais de 5.000 pessoas. E Jesus diz assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Como? Como? Bom, no meio da multidão tinha um menino que tinha levado seu lanche, mais precavido. 5 pães de cevada e 2 peixinhos assados. E então André informa que tem lá esse garoto com esse lanche. Era tudo que tinha no meio daquela multidão. Aí Jesus pega esse lanche do menino, dá graças a Deus, mandou a multidão se assentar em grupos, orou ao Pai, e aquela comida foi multiplicada, e os discípulos atenderam a demanda daquela grande multidão, e todos comeram a fartar, ainda sobraram 12 cestos, dava uma cesta para cada discípulo. Então, o texto paralelo de João 6 nos informa que essa multidão arrebata Jesus para fazer dele rei, o Messias político que eles tanto esperavam, o operador de milagres, de sinais e maravilhas. Jesus, percebendo a intenção da multidão e não querendo que os discípulos entrassem nessa agenda tão perigosa, tão tentadora, tão sutil e tão sedutora, ordena, compunge, força, constrange os discípulos a entrar no barco e ir para o outro lado do mar, enquanto ele, Jesus, ficava despedindo as multidões. Então, os discípulos embarcam, porque não tinha outra opção, as férias foram frustradas mesmo, não descansaram coisa nenhuma, trabalharam ainda mais, estão voltando para casa, Jesus nem volta com eles, e eles estão lá, atravessando, quando de repente vem uma tempestade terrível, avassaladora, o mar se empola, o vento sopra violentamente, o barco começa a rodopiar no meio do mar, e a noite está chegando, e a noite vai adentrando, e vai chegando tarde da noite, vai passando da meia-noite, já são 3 horas da madrugada, e eles estão sozinhos no centro, no epicentro da crise, sem qualquer socorro. Marcos capítulo 6, que também é paralelo deste, diz que Jesus estava lá no monte, orando por eles, vendo-os em perigo porque o vento era contrário. E aí entra as lições que quero repartir com você, vencendo as tempestades da vida. Primeira lição: Jesus, ao ver-nos em perigo, sempre vem ao nosso encontro. Jesus foi ao encontro deles. Eu quero dizer para você que a vida é cheia de perigos. Às vezes nós nos sentimos completamente inadequados, incompetentes, incapazes de trazer solução para os nossos próprios problemas. Quando os nossos recursos acabam, quando a nossa força se esgota, quando vemos baldados todos os nossos esforços, saiba disso, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ele não desampara aqueles que nele esperam. Segunda lição: Jesus vem
ainda que na quarta vigília da noite. Os judeus dividiam a noite em 4 vigílias, das 6 da tarde às 9 da noite, a primeira, das 9 da noite à meia-noite, a segunda, da meia-noite às 3 da madrugada, a terceira, das 3 da madrugada às 6 da manhã, a quarta vigília da noite. Jesus não veio na primeira vigília, nem na segunda, nem na terceira. Jesus veio na quarta vigília da noite, quando certamente parecia que o problema estava insolúvel. Talvez quando os discípulos já tivessem jogado a toalha, dizendo, não tem mais jeito, vamos morrer. Talvez depois de todos os gritos de socorro não escutados, não ouvidos naquela noite escura e tenebrosa. Talvez depois que a situação já tivesse chegado ao ponto mais crítico, diríamos nós, no fim do túnel, no fundo do poço. Às vezes Jesus espera essa última volta do ponteiro para vir, para mostrar uma coisa: quando os nossos recursos acabam e esgotam, Deus ainda tem todos os recursos disponíveis para nos tirar do miolo da tempestade. Quando nós já perdemos o controle, Ele continua no controle. Quando não temos solução, Ele tem solução. Quando para nós acabou, para Ele pode ser um novo começo de uma linda e maravilhosa história. Terceira lição. Jesus Cristo vem de forma inusitada, andando sobre o mar. E por que Ele vem andando sobre o mar? Para mostrar para aqueles discípulos que aquilo que os ameaça, os intimida, conspira contra eles, está literalmente debaixo dos pés de Jesus. Ele calca debaixo dos seus pés aquilo que nos intimida. Ele é maior que o nosso problema. O mar é maior do que os discípulos, mas Jesus é maior que o mar. O vento sopra e bota o barquinho à deriva, mas Jesus é maior que o vento. Entenda isso. Os seus problemas estão literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ainda, quarto lugar, Jesus Cristo vem para acalmar o nosso coração desesperado. Naquela noite trevosa, eu imagino que, de repente, um relâmpago risca os céus, abrindo um facho de luz na escuridão, e os discípulos olham e veem alguém andando sobre o mar. Era um fato inédito e era uma região muito mística, e eles gritaram apavorados, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Jesus então se dirige a eles dizendo assim, tende bom ânimo, não tenham medo, sou eu. Jesus vem para acalmar o nosso coração e dissipar as dúvidas da nossa mente. Ele vem não só para acalmar a tempestade que está assolando lá fora, ele vem também para acalmar a tempestade que está assolando aqui dentro. Tem hora que a tempestade está lá fora, tem hora que a tempestade está aqui dentro. Na primeira tempestade que Jesus acalmou nesse mar, primeiro ele acalma o mar para depois acalmar os discípulos. Aqui, primeiro ele acalma os discípulos para depois acalmar o mar. Sabe por quê? Porque ele sabe quando a tempestade é fora, ele sabe quando a tempestade é dentro, e ele é poderoso para acalmar tanto a tempestade fora quanto a tempestade dentro. Ainda, quinto lugar, ele vem para levantar o caído. Quando Pedro ouve Jesus falar, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo, tomado por um arroubo de fé, Pedro diz assim, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem, Pedro. Que experiência! Surfando nas águas do mar da Galileia, na tempestade. As ondas que subiam e desciam parecia ser chão firme debaixo dos pés do apóstolo Pedro. Mas diz a Bíblia que, de repente,
reparando na força do vento, teve medo e começou a naufragar, a submergir. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, se nós colocarmos os olhos nas circunstâncias, nós também vamos ficar com medo. Então Pedro gritou desesperado: "Salva-me, Senhor!" E Jesus prontamente estendeu a mão, arrancou das gargantas do mar e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Talvez você está afundando emocionalmente, afundando moralmente, afundando conjugalmente, afundando familiarmente, afundando espiritualmente, e é hora de você gritar por socorro, e Jesus estenderá a mão para você e tirará você desse buraco existencial, dessa masmorra existencial, desse naufrágio existencial. Mas ainda, sexto lugar, Jesus vem para acalmar a tempestade da nossa vida. O vento acalmou, o mar sossegou, quando Jesus pegou Pedro e subiu com ele para dentro do barco. A tempestade acabou. Quando Jesus vai no barco da nossa vida, a tempestade acalma, o vento cessa, o mar se aquieta, porque Ele, só Ele, é poderoso para acalmar as tempestades da nossa vida. Eu termino. Em sétimo lugar, Jesus Cristo vem para nos levar ao porto seguro. Está lá em João 6, que eles chegaram ao porto. E aqui, isso é um símbolo da nossa peregrinação, desta viagem que estamos fazendo rumo ao paraíso. Temos tempestades e muitas, mas aquele que começou a fazer boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Enquanto caminhamos, bondade e misericórdia nos acompanham todos os dias da nossa vida. Nessa jornada, Ele nos toma pela sua mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. O nosso destino não é um naufrágio. O nosso destino é o porto seguro da eternidade. E eu concluo dizendo assim, mas se Jesus nos ama e Ele nos ama, por que Ele permite tempestade na nossa vida? O versículo 33, encerrando esta narrativa bíblica de Mateus 14, diz por quê. Depois dessa experiência, desse extraordinário milagre, os discípulos reconheceram algo. Verdadeiramente és filho de Deus. Eles já sabiam que Jesus era filho de Deus, mas agora eles têm uma convicção mais profunda, mais robusta, mais consistente. Em outras palavras, eles foram fortalecidos na fé, porque as tempestades não vêm para nos destruir, vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. As tempestades não vêm para nos derrotar, vêm para nos provar e nos aprovar. Elas não vêm para nos colocar longe de Deus, vêm para nos colocar mais perto do Senhor. E eles então, ali, naquele barco, adoraram ao Senhor. Adorar ao Senhor é a razão da própria existência humana. Deus nos criou e Deus nos salvou para que nós o adoremos. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo e desfrutá-lo para sempre. Então a tempestade colocou-os de joelhos, adorando o Criador do mar, o Criador do vento, o Criador do céu, o Criador da terra, o Criador do universo. Se você está passando uma tempestade, agora, saiba disso. Jesus Cristo vem ao seu encontro. Ainda que na quarta vigília da noite, andando sobre as ondas, colocando debaixo dos seus pés os seus problemas. Ele vem para acalmar o seu coração. Ele vem para levantar você. Ele vem para acalmar circunstâncias. Ele vem para levar você ao porto seguro e divinal. Que Deus abençoe sua vida, que Deus console o seu coração. Um grande abraço a você e a toda a sua casa.
Amém. Muito bem, nós estamos começando mais um HDL Podcast e eu tenho muita alegria de ter você aqui comigo hoje para tratar de um assunto da mais alta importância: as tensões que a liderança enfrenta em qualquer nível, seja liderança política, seja liderança religiosa, seja liderança dentro da sua casa. Quais são as grandes pressões que a liderança enfrenta? Então, fique aí, que logo depois da vinheta nós estaremos de volta. A liderança é uma tarefa árdua. O líder enfrenta pressão de todos os lados e ele precisa aprender a lidar com isso para não naufragar. Ele enfrenta pressões e precisa manter-se firme, porque se ele fraquejar, os seus liderados entram em pânico. O líder dá o rumo, o líder sofre pressões com resiliência, ou seja, lhe dá uma batida, ele sofre o impacto, mas volta ao normal. Então hoje eu quero tratar com você sobre as pressões da liderança e, especificamente, eu vou entrar mais na seara da liderança cristã. Estamos vendo aí que a vida do líder, por exemplo, é a vida da sua liderança. Qualquer igreja que você vai olhar que está crescendo e crescendo de uma maneira consistente, tanto em graça quanto em números, ela tem uma liderança diferenciada. Quando você vê um projeto, seja no governo federal, estadual, municipal, indo bem, é porque tem um líder forte. Quando a liderança é fraca, todos sofrem os esbarros dessa fraqueza. Então eu gostaria hoje de trazer à sua memória esclarecida algumas das tensões que a liderança enfrenta. A primeira coisa que eu quero trazer à sua memória esclarecida é que a liderança enfrenta o problema de fazer comparação. Isso é muito comum no meio cristão, de um pastor comparar-se com outro. Resultados, tamanho da igreja, sucesso ministerial, popularidade, conhecimento. E é muito, muito, muito importante dizer uma coisa: nós não estamos competindo, nós estamos cooperando. Esse espírito de disputa, de competição, como se nós estivéssemos numa pista de corrida, vamos ver quem chega na frente, vamos ver quem ganha mais medalhas, vamos ver quem vai ser mais aplaudido, não é um espírito cristão. Não, de forma nenhuma. O que a Bíblia requer da liderança nesse quesito é que nós devemos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, que não têm de que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. A igreja não é um clube, a igreja não tem fãs, a igreja não tem caudilhos, a igreja não tem donos. A igreja, ela precisa caminhar debaixo da liderança de Cristo e os líderes precisam cooperar uns com os outros em vez de competir uns com os outros. O apóstolo Paulo deixou isso claro. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus quem dá o crescimento. Então, não fique aí olhando para o seu irmão, seu vizinho, no bairro da sua frente ou na rua de trás do seu templo, porque lá está crescendo mais, e aí de repente você se sente diminuído ou você precisa se empenhar para competir com ele, para ter resultado melhor. Não, a motivação não pode ser esta. Nós somos um só povo, nós somos um só rebanho, nós somos uma só igreja. Nós estamos aliançados e aliançados em amor, cuidando uns dos outros, em vez de competir uns com os outros. Há uma segunda coisa que também é uma grande tensão, que é o problema de acostumar-se com o sagrado. Todo líder enfrenta isso. Quanto mais você lida com as coisas espirituais, maior é o risco de você se acostumar com isso, a ponto disso não mexer mais com o seu coração.
Deixa eu dar um exemplo. A família do sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, Rofini e Finéias. Ele foi sacerdote em Israel por 40 anos. Sacerdote e juiz. Seus filhos cresceram num ambiente sagrado, Rofini e Finéias. Eles aprenderam as coisas sagradas desde a infância porque também eram sacerdotes. Mas chegou um momento na vida em que esses meninos que cresceram na igreja, que foram educados nos valores do reino de Deus, aquilo não mexia mais com eles. Eles eram profanos, eles eram filhos de Belial, eles eram violentos, eles eram adúlteros, eles já não sentiam qualquer temor pelas coisas de Deus, eles não respeitavam a Deus, eles não amavam a Deus, eles não amavam o sacerdócio, eles não amavam o culto, eles não amavam o povo que vinha para adorar. Eles entraram por um caminho escorregadio de falta de sensibilidade espiritual. E o resultado foi uma tragédia. O resultado foi a decadência de Israel. O resultado foi o roubo da Arca da Aliança. O resultado foi a morte deles, de mais de 30 mil homens por causa do pecado deles. O resultado foi a destruição da família de Eli, porque eles, lidando com o sagrado, não respeitavam mais o sagrado, não tinham mais temor de Deus. Então preste atenção, o fato de você lidar com coisas divinas, sagradas, celestiais, não necessariamente isso leva você a ter mais temor a Deus ou ter mais sensibilidade espiritual. Pode ser o contrário, de você ficar calcificado, calejado, cauterizado, a ponto das coisas de Deus não mais mexerem com o seu coração. Isso é um grande problema, um grande risco. Mas vamos a um terceiro, que é um grande problema, uma grande tensão da liderança, é você cuidar dos outros sem cuidar de você mesmo. O apóstolo Paulo, quando se despedia dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, disse assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então preste atenção nisso. Primeiro você cuida de você, depois você cuida dos outros. Primeiro você pastoreia o seu próprio coração, depois você pastoreia o coração dos outros. Querer cuidar dos outros, descuidando de si, é entrar por um caminho escorregadio. Por quê? Porque a vida do líder é a vida da sua liderança. Os pecados do líder, entretanto, são os mestres do pecado. Porque quando um líder erra, ele erra contra o maior conhecimento. Quando um líder peca, ele peca de uma maneira mais hipócrita, porque ele está sempre exortando as pessoas a viver uma vida de piedade, quando ele tantas vezes não a vive. E quando um líder fracassa, muito mais gente é atingida. Então, cuide da sua vida, cuide do seu testemunho, porque na medida em que você cuida da sua piedade, Deus vai cuidar da sua reputação. Não adianta ter um ministério influente do ponto de vista horizontal, se você não tiver raízes profundas na comunhão com Deus, seu ministério não vai ter consistência. Então, é bom cuidar dos outros, é bom cuidar de todo o rebanho de Deus, é bom cuidar das ovelhas de Cristo, é bom apacentar o rebanho de Deus, é extremamente relevante você amar a obra de Deus, mas, por favor, não faça isso em detrimento da sua própria vida. Primeiro você, para depois você estar apto para cuidar dos outros. Sabe por quê? Porque Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. A nossa maior prioridade não é fazer a obra de Deus, a nossa maior prioridade é conhecer e andar com o Deus da obra. A obra vem depois do Deus da obra, porque o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Vamos agora a um quarto problema, que é uma tensão na vida da liderança cristã, que é a síndrome de sentir-se importante demais ou até insubstituível.
Preste muita atenção nisso. Você não é insubstituível. Eu não sou insubstituível. Nós entramos e vamos sair. Nós estamos de passagem. Só Deus é permanente. Todos nós damos a contribuição e abrimos o caminho e a porta para outro vir e tomar o lugar. É assim na vida, é assim no ministério, é assim em qualquer área da nossa existência. Aqueles que acham que são importantes demais, aqueles que pensam que nada vai para frente se elas não estiverem na frente, na liderança, equivocam-se. Vou lhes dar um exemplo. O apóstolo Paulo, depois que ele foi convertido no caminho de Damasco, ele passou 3 anos na Arábia. Depois ele retorna para Damasco e, em sendo perseguido em Damasco, ele sobe para Jerusalém. Quando ele sobe para Jerusalém, ele pensa que vai exercer uma posição de destaque, de liderança na igreja de Jerusalém. Porém, ele enfrenta algumas dificuldades. Ele pensa isso porque os apóstolos eram galileus e aqui na Judéia, em Jerusalém, os galileus eram tratados como gente de segunda classe. Depois, ele achava o fato de os apóstolos serem homens iletrados e Jerusalém ser a capital intelectual da teologia, que eles não lograriam êxito em Jerusalém. Ele tinha um bom preparo, ele tinha estudado aos pés de Gamaliel, ele era um homem poliglota, ele era um homem de cultura invulgar, de personalidade prismática, de pulso forte, ele conhecia os bastidores da religião em Jerusalém, ele sabia dos corredores eclesiásticos de Jerusalém, então quando ele sobe para Jerusalém, ele tem no coração a ideia de que vai ser o grande líder. Porém, Atos 9:26 diz que a igreja não acreditou na conversão dele, achou que ele estava sabotando a fé cristã para perseguir os cristãos e bater a porta da igreja na cara dele. Atos 9:27 diz que Barnabé o apanha, o introduz aos apóstolos, ele passa a ser acolhido na igreja, desenvoltamente discutindo com os helenistas, mas toma a decisão então de matá-lo. E os membros da igreja, os discípulos se reúnem e dizem para ele, olha, você não pode ser o nosso pastor, você tem que ir embora da nossa igreja. Só que ele não foi. Mas Atos 22:17 diz que o próprio Deus apareceu para ele e diz, vai embora, porque eles não vão ouvir você. Ele discutiu com Deus, arrazoou com Deus e não foi. Então Atos 9:30 diz que os discípulos o tomaram e o levaram a Cesareia Marítima, onde havia o porto, e o enviaram de volta para Tarso, a sua cidade natal. Para esse homem que se achava importante demais ou até insubstituível, Deus está dizendo para ele, se você acha que eu preciso de você, se você acha que você é insubstituível, então arruma as malas e volta para casa. E ele ficou lá, sabe quanto tempo? 10 anos. Completamente esquecido, no molho, longe dos holofotes. E diz Atos 9:31 que quando ele foi embora, a igreja de Jerusalém passou a ter paz e passou a crescer. Deus está ensinando uma lição para ele. Você tem que depender de mim e não de você. Você precisa entender que ninguém é insubstituível. É Deus que é insubstituível, seus obreiros não. Deus sepulta os seus obreiros e a sua obra continua. O mais importante não é o evangelista, é o evangelho. Não é o pregador, é a pregação. Deus usa pessoas e depois outros vêm e ocupam esse lugar. Então, não se sinta insubstituível. Se você sair de cena, quem sabe Deus manda gente mais preparada que você, com maior sucesso do que você teve até agora. Vamos olhar um outro aspecto que penso eu ser um ponto de tensão no ministério, que é a distração ou a perda de foco. Há muitas coisas que podem nos levar a abraçar causas que não são prioritárias, são coisas secundárias, importantes, sim, importantes, mas outros podem fazer. Perder o foco é muito perigoso. Eu vou lhe dar 3 exemplos. Primeiro, vamos pensar em Davi. Quando Davi chega naquele acampamento de guerra, os filisteus estão desafiando os israelitas e um duelista desafia os soldados de Saul.
E Davi chega na hora da debandada geral, porque já havia 40 dias, 2 vezes por dia, que o exército de Saul estava sendo humilhado, exposto ao vexame. E Davi chega na hora então da debandada geral e está querendo saber o que está acontecendo. Informam a ele que tem um gigante, um homem guerreiro, um duelista experimentado, muito poderoso, que tem 3 metros de altura, que ninguém tem coragem de enfrentá-lo, que ele está afrontando a tropa de Israel já há 40 dias, 80 vezes, e o melhor é fugir mesmo, que ninguém consegue vencê-lo. Davi pergunta assim, mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu vou enfrentá-lo, eu vou vencê-lo. Então seu irmão mais velho, Eliabe, com ciúmes, com inveja, começa a discutir com Davi. Começa a humilhar Davi em público. Começa a expor Davi diante dos seus pares, dizendo, quem é você? Bem conheço a sua presunção. Você veio aqui apenas para espiar a peleja. Com quem que você deixou, Davi, aquelas poucas ovelhas no deserto? Essas tentativas eram para tirar Davi do foco. Eram para esvaziar o ânimo de Davi e tirá-lo de cena. Cuidado com os críticos que querem distrair você ou tirar você do foco para você não mirar o alvo para o qual você deve andar. Deixa eu lhe dar o segundo exemplo. É o exemplo de Neemias. Os inimigos de Jerusalém fizeram de tudo para que a cidade não fosse reconstruída. Eles criticaram Neemias, eles zombaram de Neemias, eles zombaram da obra que Neemias estava fazendo, eles criaram boatarias, eles denunciaram Neemias para o rei Medo-Persa, criaram confusão a todo tempo e a toda hora. Quando perceberam que todas as tentativas foram inúteis, e que a obra avançava, que o muro estava sendo levantado, que a obra seria concluída, chamaram Elias para a mesa. Vem cá, Elias, vamos conversar. Vamos acertar os ponteiros aqui. E Neemias respondeu assim, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Ele está dizendo o seguinte, eu não vou me distrair, eu não vou gastar meu tempo com críticos, eu não vou sentar à mesa com quem é inimigo da obra. Eu estou fazendo uma grande obra e eu vou me concentrar naquilo que Deus me chamou para fazer. Então, por favor, cuidado com os críticos, cuidado com os adversários, cuidado com aqueles que querem tirar você do foco, daqueles que querem discutir a obra em vez de fazer a obra. Não dê atenção, não dê ouvidos. Mas deixa eu dar o terceiro exemplo. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Uma das tentativas para paralisar o avanço da igreja de Jerusalém a primeira delas foi a perseguição relatada no capítulo 4 de Atos. Depois criaram outra alternativa, uma outra forma, uma outra abordagem lá no capítulo 5, que era a infiltração. Ananias e Safira estão infiltrados na igreja e eles estão mentindo ao Espírito Santo, querendo corromper a igreja por dentro. Mas vem uma terceira tentativa no capítulo 6, que é a distração. A igreja crescendo, os problemas também. As viúvas dos helenistas estão reclamando que elas não estão sendo justamente atendidas na distribuição dos bens, do socorro. Então houve uma murmuração dentro da igreja. E os apóstolos, percebendo o problema, tomam uma decisão muito sábia. Eles disseram, não é bom que nós deixemos de fazer o que Deus nos chamou para fazer, para servir as mesas. Vamos constituir homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé, para a diaconia das mesas. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Estão dizendo o seguinte, atender as mesas é bom, é um ministério importante, exige gente qualificada, mas nós não podemos largar o que Deus nos chamou para fazer para atender a diaconia das mesas, porque nós já temos a diaconia da palavra. Então nós vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer e vamos distribuir esta obra para outras pessoas. É melhor você ter 10 homens trabalhando do que fazer o trabalho de 10 homens. É preciso delegar.
É preciso descentralizar. É preciso repartir o trabalho com outras pessoas, porque senão você sobrecarrega, como Moisés lá no deserto, querendo fazer tudo sozinho. O sogro dele disse: não, Moisés, assim você vai morrer, assim você vai ficar sufocado. Nomeia gente, nomeia líderes, você vai liderar os líderes e você vai atender os casos prioritários. Então, cuidado com a distração, porque nem sempre uma coisa ruim que tira você do foco pode ser uma coisa boa, mas não é a prioridade. Busque as primeiras coisas primeiro. Vamos aí ao sexto problema que eu acho que é muito importante nas tensões da liderança, e é exatamente a frase que eu acabei de usar. É a tensão entre o importante e o urgente. Tudo que bate à sua porta tem o caráter de urgente. É um convite para casamento, é um convite de aniversário, é um churrasco na casa do amigo, é o aniversário de um bebê, de um amigo, é uma festa aqui, é uma festa acolá, é uma coisa aqui, é outra coisa ali, e às vezes nós ficamos correndo para lá e para cá no ministério, debaixo dessa pressão do urgente. Mas nem tudo que é urgente é importante. O que é importante? A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é urgente? A Bíblia diz: se você não cuida da sua própria família, você é pior do que o incrédulo. O que é urgente? A Bíblia diz: você deve fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, todos nós precisamos de uma escala de prioridades na nossa vida. Porque se você não tiver uma escala de prioridade, tudo que bater a sua porta, requerendo o seu tempo, requerendo a sua atenção, você vai correr para atender. E às vezes você sacrifica no altar do urgente aquilo que de fato é importante. Então, pense nisso. Busque as primeiras coisas primeiro. Porque nem tudo que é urgente é importante. Se é importante, você vai ter tempo. Nós teremos tempo para tudo aquilo que é importante. Quando você diz assim: eu não tenho tempo, é porque para você não é importante. Porque se é importante, você arranja tempo, você cria tempo, você estabelece tempo, você faz agenda. E nós deveríamos fazer a nossa agenda para Deus, para a família, para o cuidado do nosso irmão, cuidado do próximo. Cuidado para você não correr demais e não produzir nada. No ministério precisamos ter foco. Não podemos perder tempo com conversas inócuas, com reuniões infrutíferas, com distrações que nada vão contribuir. Passar o dia inteiro fazendo nada, ocupado, mas sem qualquer relevância, sem qualquer fruto para o reino de Deus. Então, busque as primeiras coisas primeiro, busque o importante e cuidado com aquilo que diz que é urgente batendo a sua porta. Me permita um sétimo problema de tensão na liderança. É a pressão de você, num mundo, numa sociedade rendida à ditadura do relativismo, negociar princípios e valores absolutos. A verdade de Deus, gente, é absoluta. Este livro nunca ficou obsoleto, arcaico, desatualizado, caduco. Tem muitos hoje que, do alto da sua pretensa sapiência e arrogância, dizem: não, mas os tempos mudaram, a sociedade mudou, a maneira de olhar para a vida mudou. Então nós não podemos permitir que um livro milenar queira hoje governar nossa fé e nossa conduta, o que cremos e o que fazemos. É preciso atualizar a Bíblia, é preciso ressignificar os textos da Bíblia, é preciso atualizar a aplicação dela para que ela não seja um livro anacrônico para nós, fora completamente do contexto da nossa realidade presentana. Cuidado, muito cuidado.
Porque os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Nenhum tio, nenhuma vírgula da palavra de Deus vai passar. Ela não foi, ela é a palavra de Deus. Ela não é antiga, nem mesmo nova, ela é eterna. Então, o nosso papel como ministros do Evangelho, como líderes espirituais, é crer e viver isso e pregar isso, que a Bíblia é a palavra de Deus, viva, atual, poderosa, inspirada, inerrante, infalível, suficiente. Ela não está desatualizada, ela é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, não, ela é a palavra de Deus. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, eu gostaria de recomendar a você o seguinte: é preciso revitalizar essa verdade gloriosa no nosso coração. Você precisa criar mais apego à palavra, amor à palavra, mergulhar na palavra, comer a palavra, absorver a palavra. O Davi, quando escreveu o Salmo 19, ele chegou a dizer que esta palavra, ela vale mais do que muito ouro depurado. Esta palavra é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Esta palavra é nutritiva, ela cuida da nossa alma, ela alimenta o nosso coração. Então, recomendo fortemente a você a buscar conhecer a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra, ensinar a palavra. Quando a Bíblia fala de Esdras, diz que ele dispôs o coração para conhecer, para viver e para ensinar. Essa ordem não pode ser mudada. É preciso conhecer. Porque se não conhece, não se vive. Se não se conhece e nem se vive, não se tem autoridade para pregar. Então, recomendo a você, meu irmão, minha irmã, mergulhe na palavra, estude a palavra, porque a palavra traz o absoluto de Deus para ser proclamado numa sociedade que cada dia mais se rende à ditadura do relativismo, onde a verdade é relativa, onde cada um tem sua verdade, onde a verdade se adequa, se amolda aos interesses de uma sociedade falida num mundo que está posto no maligno. A Bíblia diz assim: se você quiser ser amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, vamos agora ao 8º ponto de tensão, que eu encontro Brasil afora, que é o desgaste do pastor com a sua liderança. A maioria dos colegas pastores enfrentam muito mais dificuldade com os líderes da igreja do que com os próprios liderados. Via de regra, os problemas não surgem nos bancos da igreja, surgem na mesa de reunião da liderança. Porque há muitos líderes despóticos. Há muitos líderes hoje que se sentem donos de igreja. Há muitos líderes hoje que querem manter o seu pastor num cabresto. Há muitos líderes hoje que acham que eles são os patrões do pastor. Há muitos líderes hoje que querem dominar o povo com rigor, como diz lá em 1 de Pedro 5, de 1 a 4, com rigor despótico. Não. Nós precisamos cuidar para que a liderança da igreja seja humilde, seja mansa, seja exemplo para o rebanho, modelo para o rebanho, para que quando os membros da igreja olhar para os seus pastores, para os seus presbíteros, para os seus diáconos, para os seus líderes de entidade, possam ver neles o exemplo, o modelo de Cristo, que foi manso e humilde de coração. No reino de Deus, a pirâmide está invertida de ponta cabeça, maior é o que serve. Quanto mais alta a posição que você ocupar na liderança da igreja de Deus, mais humilde você deve ser, mais disposto a servir você deve ser, porque quem quer ser o maior deve ser servo de todos. Este é o princípio da Bíblia. É isso que a Bíblia nos ensina. E só assim nós teremos graça e sabedoria para lidar com as tensões da liderança. Mas me permito o 9º
ponto de tensão da liderança. É o perigo de botar a vida espiritual no piloto automático. Há pouco tempo, um pastor me ligou com lágrimas nos olhos, eu percebi, estava chorando, e ele me disse: Pastor Hernandes, a única coisa que eu me tornei no ministério é um fabricante de sermão. Isso não mexe mais comigo, isso não toca mais o meu coração. Eu botei a minha vida e o meu ministério no piloto automático. Me acostumei de tal maneira com as coisas sagradas que eu faço isso automaticamente, sem qualquer reflexão espiritual, sem qualquer internalização destas verdades na minha alma, sem digerir esse conteúdo para mim mesmo. Então eu não leio mais a minha Bíblia para alimentar minha alma. Eu não me assento mais aos pés do Salvador como um adorador. Eu não me encanto mais com a beleza da graça. Eu não me emociono mais com o mistério da cruz. Eu não me encanto mais com o poder do Evangelho que transforma vidas. E as pessoas já começam então a viver uma vida automatizada, sem emoção, sem prazer, sem deleite, sem alegria indizível e cheia de glória. Cuidado, muito cuidado, para que você não ponha a sua vida espiritual no piloto automático. De você fazer a obra de Deus, pessoas serem até alcançadas por esse trabalho, mas você mesmo não está sendo abençoado. As coisas de Deus não passam mais por dentro de você. Eu imagino que Judas Iscariotes, nos 3 anos que acompanhou Jesus, ele fez a obra de Deus como os outros também fizeram. Ele também pregou como os outros pregaram. Ele também expulsou demônios como os outros expulsaram. Ele também orou pela cura de enfermos como os outros oraram. Ele viu pessoas sendo convertidas como os outros também viam. Mas, de repente, nada daquilo fazia sentido para ele. A ganância tomou conta, o amor ao dinheiro tomou conta. O apostolado dele era apenas um comércio, era apenas visando lucro, era apenas para saquear a bolsa onde o dinheiro era depositado. Então, muito cuidado para que o seu coração não se desvie do foco da sinceridade, da integridade, da lealdade, da verdade. Muito cuidado. Bom, então deixa eu terminar. O último ponto que eu quero destacar é um problema que, para mim, é muito comum aqui no Brasil e mundo afora. É o problema da falta de entusiasmo na liderança. É quando o pastor, os líderes e a própria igreja já chegou numa espécie de platô, de manutenção. Não cresce mais. O crescimento é pífio, é magro, é pequeno, é insignificante. E alguns até arranjam boas razões teológicas. Não. Nós estamos aqui preocupados com qualidade, não com quantidade. Nós queremos fidelidade, não queremos resultados. Vai ser sempre um pequeno rebanho mesmo. Aliás, cai na malha da numerofobia. Se você perceber em algumas denominações, quase que 60% a 80% das igrejas estão ali naquele patamar, naquele platô de 150, 200 membros, entra 10, sai 5, entra 5, sai 10 no outro ano, e fica ali um ano, uma década, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, se comemora 50 anos do aniversário da igreja, ela está do mesmo tamanho que começou há 50 anos passados. E ninguém sofre. E ninguém pergunta por que a igreja não está crescendo. Alguns chegam ao desplante dizer que não querem igrejas grandes. Não, é bom a igreja não crescer mesmo, não. A igreja grande é problema. Vamos ficar pequenininho mesmo. Vamos nos conformar com essa realidade mesmo. É isso mesmo, tem que ficar desse jeito mesmo. É assim mesmo, que todo mundo conhece todo mundo. Chega gente nova, você não conhece mais. E aí vai pegar o nosso espaço. E aí vai querer exercer a liderança que nós ocupamos aqui há 30 anos. Cuidado com isso.
Esse conformismo com esse platô de comodismo, de falta de entusiasmo, é um grande problema. A igreja vai crescer quando o líder tem brilho nos olhos, ditado popular aí, tem sangue nos olhos, faca nos dentes, ele quer ver a obra de Deus avançar, ele trabalha para isso, ele ora para isso, ele faz o trabalho para isso, ele cria novos desafios para isso, ele planta igrejas aqui, ele começa um trabalho lá, ele nomeia líderes aqui, ele equipa gente para lá, e a obra de Deus vai prosperando e crescendo, porque a igreja vai olhar para esse líder está animado, ele está entusiasmado, e eu preciso me animar também. Então, fica aqui essas 10 dicas para nós. Eu vou repeti-las todas aqui, num resumo, para a gente encerrar. Então, você quer sair desse marasmo? Você quer ser desafiado a uma liderança vigorosa? Você quer sair desses laços, dessas armadilhas que prendem os seus pés para o comodismo? Preste atenção nisso. Cuidado para você fazer para competir. Segundo, cuidado para você não se acostumar com o sagrado. Terceiro, cuidado para você não cuidar dos outros e descuidar de você mesmo. Quarto, cuidado com a síndrome de se sentir insubstituível. Importante demais. Quinto, cuidado para você não perder o foco. Sexto, cuidado para você não cair na malha de confundir o importante com o urgente e sacrificar no altar do importante, do urgente, as coisas importantes. Sétimo, cuidado para você não abrir mão dos absolutos de Deus, porque você está no meio de uma sociedade rendida à ditadura do relativismo. Oitavo, cuidado com o seu trato com a liderança da igreja, porque aí está onde a energia e as forças do líder mais são drenadas. Nono, cuidado para você não botar sua vida cristã no piloto automático e você vive uma vida de comodismo sem qualquer entusiasmo com a obra de Deus. E, finalmente, cuidado com esse conformismo a esse platô apenas de manutenção de igreja, sem orar, sem trabalhar para que a igreja avance a passos mais largos, com conquistas mais expressivas para o reino de Deus. Desejo ardentemente que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe sua liderança, que você seja um instrumento nas mãos de Deus, um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Grande abraço, Deus abençoe sua vida.